Qual o estilo de vida que agrada a Deus? É, nos dias de hoje, por exemplo, é uma pergunta, logicamente, que é contextual, faz parte do contexto. Sim. Há um tempo atrás existia pouquíssimas igrejas, Uhum. tinha pouquíssimas igrejas, mas com o tempo as ramificações foram surgindo Sim. e cada igreja prega uma coisa, É, não é é verdade? verdade. E surge muitas dúvidas na cabeça das pessoas. Uhum. Uma igreja pode tomar café, outra não pode. Uma igreja pode cortar o cabelo, outra não Sim, pode. sim. Tem um... É bem diferente, né? Aí surgem as perguntas, e essa pergunta é uma pergunta assim muito feita pelas pessoas quando chega, começam a frequentar tal. Aham. Só que o Senhor deixou para nós uma regra de fé que é a Bíblia, a palavra de Deus. Uhum. E nela contém essas respostas de como agradar, como viver, agradar a Uhum. Deus. O pastor da igreja, todos os pastores, né? Sim. Todos os pastores das igrejas, eles têm que responder as perguntas das pessoas com a Bíblia. Uhum. E a Bíblia é um livro que ele não tem uma regra de interpretação individual. Não existe assim, por exemplo, eu dizer assim, eu interpretei a Bíblia. Uhum. A Bíblia não tem essa regra. A Bíblia existe uma regra de interpretação do texto chamado, na teologia, chama de hermenêutica. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar o texto. Ela ensina você a interpretar o texto. Ela ensina você a fazer uma exegese do texto, né? Uhum. O que é uma exegese? É um estudo minucioso do texto, usando a regra legítima da interpretação. Primeiro, a Bíblia foi escrita em 3 linguagens. Por exemplo, o Velho Testamento escrito no hebraico, alguns pontos no aramaico. O Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento escrito no grego clássico e outros tipos de grego. Em algumas partes do Novo Testamento, é, pouca coisa, né? Como também no Velho, pouquíssimas coisas. Escrito no aramaico. O aramaico Uhum. era a língua original de Jesus, né? Uhum. É o idioma de Jesus. Então, no Novo Testamento, como foi escrito no grego e o velho no hebraico, tal. Então, existe a regra de interpretação. Qual é a regra de interpretação? Você estudar as línguas originais da Bíblia. Sim. Não é eu falar o que eu quero, o que eu acho. Eu acho que é isso, esse texto está dizendo isso, Uhum. eu acho. Não é eu acho. Tem que buscar o sentido original do que o texto está dizendo, conforme diz a hermenêutica. Sim. Então, a Bíblia, quando você vai estudar ela, ela tem essas respostas quando você vai estudar a Bíblia. Uhum. Então, não tem como você fugir de alguns textos. Sim. Não tem como você fazer chamado de malabarismo teológico. Não tem como você É. querer fugir daquilo, sendo que o texto é categórico, é enfático, Sim. é cirúrgico, está mostrando exatamente o que é que a Bíblia está dizendo ali. Por Uhum. exemplo, Paulo fala, eu quero até ler aqui, até Sim, mesmo sim. porque a resposta do pastor, ela tem que estar enquadrada, não tem, na Bíblia, não tem Sim. como, desculpa aí que Eu eu imagino. releio aqui, não tem como você, de forma nenhuma, dar uma explicação para uma pessoa, principalmente num tema como esse, que Uhum. esse tema é um tema atual, Sim. importantíssimo, Sim. faz parte aí da dúvida de muitas Sim, pessoas, sim. de como viver, o viver cristão, como deve ser. E a Sim. Bíblia é categórica. Por exemplo, aqui na Sim. carta de 1 Tessalonicenses, Certo. é importante ressaltar o contexto, né? Uhum. Porque aquela época, essa cidade de Tessalônica, como também Corinto, como também Éfeso, Uhum. aquela região da Ásia, era uma região politeísta de vários deuses. Sim, sim. Era a época que
a cultura grego e romana era muito forte na época, né? Sim. O império que permeava na época, que comandava era o romano. Então, a cultura romana, a cultura grega, né? Até mesmo porque o idioma forte era o grego e o grego predominava. Então, naquela cultura, era uma cultura politeísta. Era uma mistura muito forte de religiões, de crenças. Por exemplo, os deuses do Olimpo. As pessoas... o panteão grego era era grande, né? Tinha muitos deuses na época. Então, as pessoas eram muito idólatras, voltadas à idolatria. Tinha muita prostituição cultural. Era um envolvimento muito forte. O pecado nessa área da idolatria, da prostituição cultural, era muito forte. Então, Paulo, quando vai escrever para essa igreja em Tessalônica, ele escreve assim, no capítulo 4, aqui, eu até anotei aqui, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo afirma assim, meus irmãos, eu rogo-vos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, da maneira de como convém vocês andar e agradar a Deus, assim vocês andai, do jeito que vocês recebeu de nós, e continueis a progredir no Evangelho cada vez mais. Porque vocês bem sabem o mandamento que eu tenho passado para vocês do Senhor. Está orientando uma igreja que ela é cercada de uma idolatria, de uma prostituição, de um problema seríssimo. Aí ele começa orientando. Aí ele começa dizendo assim, verso 3. Esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vocês saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão dos desejos como gentios, que não conhecem a Deus. Então, aqui, para ser um resumo rápido aqui, ele está dizendo assim que o padrão aqui é a santificação. A palavra santo no hebraico é kadosh. Significa separar-se ou separado. Então ele está falando que o padrão de vida cristã é um padrão de separação. Que não é um padrão de envolvimento com o mundo. Até o apóstolo São João fala isso na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquilo que há no mundo não é do Pai. O amor do mundo não é do Pai. Porque aquilo que há no mundo, ele fala assim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. Mas é do mundo. Aí ele fala, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então ele está falando assim, que o padrão correto da vida cristã é um padrão de separação, não de mistura. Então o cristão que serve a Jesus, ele é de Cristo. Correto? Ele tem a vida para Cristo, não uma vida com missão. Por exemplo, olha um outro texto aqui, só para fechar. Sim, fica à vontade. Um outro texto aqui, até gosto muito de... A Bíblia é extraordinária, né? 2 Coríntios, capítulo 5, é muito conhecido, né? Esse texto, até para os leitores da Bíblia, quem ama a Bíblia sabe que esse texto é muito conhecido, famoso. Diz assim aqui o texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 17, diz assim, eu vou ler o versículo 15, que diz assim, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu na cruz. Olha esse versículo. Aí o 17 é muito forte. Aí o 17 diz assim, e assim que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Está falando de uma vida aqui, de uma vida nova pessoa em Cristo. Então o padrão é esse. Você não é o velho homem, você não está nas mesmas práticas. Então esse aqui quando você vai servir a Jesus, então não é o pastor do rebanho que vai te
intitular ou expor para você um padrão de vida de acordo com o que ele pensa. Não é de acordo com o que o pastor pensa, é de acordo com o que a palavra do Senhor vai te orientar. Correto? Então a palavra do Senhor está te orientando. Olha, não é o pastor que está falando para você ter uma vida nova. Sim. Não é o pastor que está falando para você viver em santidade. O que é santidade? Santidade é você ficar em jejum 3, 4 dias e sair falando para as pessoas. Santidade é você sair falando para as pessoas: olha, eu não me misturo com você porque agora eu sou um cristão, porque papapá. Não, não é isso. Santidade, santificação. Uma vida que você agora não é ninguém que vai falar com você. É o Espírito Santo que está dentro de você, que vai levar você a viver uma vida de separação. Sim. Amém. Que benção.